Bom dia na paz do Senhor. Vamos para mais um dia na presença de Deus, mais um dia em que o Senhor quer falar comigo e com você. Vamos entregar a nossa manhã, o nosso dia na presença de Deus. Vamos orar? Ora comigo nesta manhã. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui novamente, Senhor, na Tua presença. Te agradecendo por esse dia, te agradecendo e te louvando por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai, nós queremos entregar a nossa vida nesta manhã, mais uma vez nas Tuas mãos. Sabemos que Tu és poderoso, sabemos que Tu és santo, para fazer além do que os nossos olhos possam ver e do que nós podemos pedir ou imaginar em nossa mente, Senhor. O Senhor tem grandes coisas por fazer. Eis-nos aqui, Senhor. Libera a Tua bênção sobre nós e que a paz que excede todo entendimento esteja no nosso coração, para a glória do Teu nome. Amém, 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 amém. Hoje nós vamos ler uma palavra livre, está no Novo Testamento, em Mateus 14, Mateus 13, Mateus 14 mesmo. Jesus anda sobre o mar. E logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despediu a multidão, e subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os seus discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomaram-se de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente esse é o Filho de Deus." Glória a Deus, que palavra gloriosa o Senhor trouxe nessa manhã para mim e para você. E essa palavra, ela vem logo em seguida de uma multiplicação de pães e peixes. Jesus estava no meio da multidão multiplicando pães e peixes, e os seus discípulos vendo tudo aquelas maravilhas que o Senhor estava fazendo. Mas aí o Senhor falou assim: "Sobem no barco, vai que depois eu encontro vocês, que eu vou despedir a multidão e logo eu encontro vocês." E os discípulos subiram no barco. Porém, naquele dia o vento era contrário. E o que é um vento contrário? É um vento forte. Eles remavam para um lado e o vento levava para outro. E quantas vezes a gente não está assim na vida? Nós estamos remando, nós acabamos de passar por um milagre, o Senhor nos dá um milagre, que é o dos pães e peixes, e nós estamos no meio de um vento contrário, no meio de uma grande adversidade. E aí a gente teme, porque a gente não tem confiança naquele que nos chamou. Mas hoje o Senhor está chamando a minha vida e a tua vida para confiar nele, para segurar nas mãos do Senhor, para entrar com ele e estar com ele no barco. Então ele colocou os seus discípulos no barco e se despediu. E o que ele foi fazer? Nós lemos no versículo 23, e ele despediu a multidão e foi orar. É aquilo que eu falo todas as vezes aqui quando eu venho falar com vocês. Aquele propósito de oração de 15 minutinhos, 5 de oração, 5 de palavra e 5 de louvor. Não é muita coisa. É separar um tempo, é dizer para o Senhor que ele é precioso para você, que você tem um tempo seu, um lugar guardado na sua casa, que é o cantinho do Senhor, que é onde você tem um tempo com ele. Nós temos tido tempo com tantas pessoas, mas não temos tido um tempo de qualidade com Deus. E ele quer hoje nos chama para ter um tempo de qualidade com ele.
Talvez ele tenha colocado os discípulos no barco para prová-los, para saber se eles estavam crendo mesmo de quem ele era e o que ele poderia fazer. Então, nós, sempre eu falo isso, nós limitamos o poder de Deus. O poder de Deus é infinito. Ele é soberano, ele manda em todas as coisas. O poder de Deus é infinito. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares e ele pode todas as coisas. E se eu estiver pegada na mão dele, eu vou poder todas as coisas. Imagina na sua mente a pessoa que mais você confia, aquela que você confia a sua vida. Imagina essa pessoa segurando na sua mão. E Deus é muito maior do que essa pessoa. Ele pode fazer muito mais. Então por que nós não vamos segurar na mão de Deus? Por que nós não vamos confiar na palavra dele? Por que nós vamos temer o vento contrário, as adversidades da vida? Aqui eles estavam pensando que eles iam morrer. E olha que Pedro era pescador e estava acostumado a lidar no mar. E quantas tempestades Pedro já deve ter passado. Mas naquele momento o medo entrou dentro do seu coração. E quando eles olharam a imagem andando sobre o mar, o que aconteceu? Eles pensaram que era um fantasma. E quantas vezes a gente não acredita? A gente fala assim, será que Deus pode fazer? Será que Deus faz nessa área? Será que Deus realmente trabalha nessa área? Será que Ele vai fazer o milagre acontecer? Ele está dizendo para mim e para você hoje, o milagre eu já tenho liberado na sua vida, falta você crer. Falta você crer, eu já liberei. A hora que ele colocou os discípulos no barco, ele já tinha liberado o livramento para eles. Já estava liberado, porque você acha que Jesus ia nos colocar num barco, ia colocar os seus discípulos num barco, para que eles morressem, sendo que ele tinha multiplicado pães e peixes no versículo anterior? Ele tinha despedido a multidão. Será que Jesus colocou eles lá no barco para que eles morressem? Faça uma reflexão dentro de você. Será que Deus tem colocado a gente nesse vento, ou o vento que nós estamos passando, ou você ou eu, qualquer pessoa está passando o vento? Será que este vento é para derrotar a minha vida e a sua vida? Ou é para a glória de Deus? Ou é para falar assim, olha, eu sou contigo até mesmo dentro do vento contrário. Dentro das adversidades eu estou com você, eu pego na sua mão, segura na minha mão. Aí Pedro, quando viu que era Jesus, que ele falou, se és tu mesmo, Senhor, manda eu ir contigo. E ele falou, Pedro, vem. E Pedro começou a andar sobre o mar, junto com Jesus. Mas o que veio dentro do coração de Pedro? A dúvida, a desconfiança, a falta de fé. E ele temeu. O medo só vem na nossa vida para nos paralisar. O medo só vem para nos paralisar. Deus nos criou para viver o melhor desta terra. Em Jeremias 29:11, Deus fala assim, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para lhe dar o que vós desejais. Então o que eu desejo hoje no meu coração? Será que está limitado para que Deus possa fazer? Ele não limita o seu poder sobre a minha vida. E quando Pedro começou a afundar, ele falou assim, vem Pedro, estendeu a mão. Hoje Jesus está estendendo a sua mão para mim e para você. Segura na mão dele bem firme, não solta. O vento ainda vai continuar contrário, porque Jesus ainda não entrou no barco. Tá o vento rolando lá e Pedro segurando na mão de Deus, na mão de Jesus. Então confia nessa palavra nessa manhã, segura na mão de Jesus. O milagre ele tem para fazer. Vamos confiar que ele vai fazer além do que os nossos olhos possam ver, que os nossos ouvidos possam ouvir e que a nossa boca possa proferir. Então vamos confiar no Senhor tremendamente. Pega nas mãos dele. Aí o que aconteceu? Prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé. Deus chama a minha vida e a sua vida hoje e fala assim, mulher, homem de pequena fé, por que duvidais? Eu estou
estou contigo em todo o tempo. Eu estava lá orando. Eu estava orando ao meu Pai. Por que você não confia? Nós acabamos de multiplicar pães e peixes. Você acha que eu vou deixar você perecer nesse vento contrário? Claro que não. Aí no versículo seguinte ele fala assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus quer entrar no seu barco. Qual é? Você vai abrir as portas, né? Lembra que eu falo que todo mundo tem a porta da casa aberta para Jesus, mas tem um quartinho da bagunça que você não quer que Jesus veja, que você não quer que Jesus entre, que você não quer que Jesus limpe. E ele quer entrar nesse lugar para limpar, para tirar todo o sofisma, todos os medos. Quando nós nascemos, nós como somos bebês, a gente não tem medo de nada, porque a gente não conhece o medo, a gente não conhece o que vai acontecer. Mas o Senhor está sempre conosco, Ele está lá segurando a nossa mão, mesmo a gente sendo bebê. E aí quando a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo medo, passado às vezes pelos nossos pais, pelas pessoas que estão à nossa volta, para nos proteger. Mas tem medo que é para nos paralisar. E hoje o Senhor quer tirar esse medo que te paralisa, esse medo que te dá dúvida, esse medo que traz a sua mente ficar turva, você não saber se é certo ou se é errado. Hoje o Senhor quer tirar esse medo do meu e do teu coração. E ele fala assim, ó: aos que estavam no barco. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Quer dizer, só depois que ele subiu no barco, mesmo que ele fez a multiplicação dos pães, os peixes, eles ainda não criam que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, só creram na hora ali que ele entrou no barco. Será que eu e você não estamos nessa condição? Será que nós estamos esperando aquele vento bem contrário que a gente rema e não consegue chegar a lugar nenhum, porque o vento está ao contrário, está jogando o nosso barco para lá e para cá? E a gente não está confiando. O Senhor quer esta confiança de mim e de você nesta manhã. Confia nessa palavra. A tempestade, o vento contrário não é para nos destruir, é para nos fortalecer, para tirar todo o medo do nosso coração. Ser forte e valente, o Senhor falou. Se todas as palavras que você vê com Gideão, com Josué, aqui o Senhor Jesus falando com os seus discípulos: ser forte, corajoso e valente. Levanta. Levanta, você que está nessa cama hoje, talvez numa cama de depressão, talvez numa cama de angústia. O Senhor quer te levantar. Ele quer entrar no seu barco. Mas primeiro você precisa confiar e crer que Ele é Deus. Estender a mão como Pedro fez. Estenda a sua mão hoje, o Senhor quer segurar nela, firme e forte, e entrar com você no seu barco. E passar com você a tempestade. Ele entrou no barco e o vento contrário cessou. Ele quer cessar hoje na minha vida e na sua vida. Qual é a tempestade? Qual é o vento forte que tem tentado te paralisar? Entrega hoje nas mãos de Deus. Confia nele e tudo mais ele fará. No Salmo 37:5 fala. O salmista escreveu deste jeito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo, não é uma coisa ou outra, é tudo, ele fará. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor, na minha vida. Tira, Senhor amado, de mim a pouca fé que eu tenho e multiplica a minha fé. Coloca o meu coração grato, coloca o meu coração sem temor, Senhor, sem medo, mas temente a Ti, temente nas coisas que o Senhor vai fazer, confiar, pegar nas Tuas mãos, Senhor. Se falta eu estender as minhas mãos, se falta essa pessoa estender as mãos para que o Senhor possa segurar, nós estendemos nesta manhã, Senhor. E confiamos que o Senhor vai entrar no nosso barco e vai cessar todo o vento contrário. E vai colocar tudo no lugar. Porque o Senhor vai nos dar sabedoria, o Senhor vai nos dar entendimento. E a parte que nós temos que fazer, nós vamos fazer, Senhor. Mas nós confiamos em Ti.
para honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Amém? Um beijo no seu coração. Na segunda-feira nós estamos aqui de volta, orando, confiando, pegando nas mãos de Deus e continuando com Provérbios. Palavra de ensinamento e de sabedoria. Mas não esqueça aqueles 15 minutinhos com o Senhor. Tenha esse momento com Deus e você vai ver a transformação que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Para a glória dele. Amém? Um beijo no seu coração, fica com Deus, um bom final de semana, aproveite com a sua família, aproveite com o Senhor, louve a Ele em todo o tempo, amém? Glória a Deus.